Pessoal, é um prazer estar aqui nessa live, porque aquilo que foi prometido já no final do ano passado e que vem sendo discutido dentro do Ministério Público Federal desde setembro do ano passado, pelo menos, finalmente aconteceu, né? Finalmente nós temos aí uma coisa muito concreta, absolutamente concreta, que vai ser o início do nosso concurso, do 31º concurso, e por isso que a gente vai fazer essa live aqui, eu e o colega Guilherme. Boa noite, Boa noite. Guilherme. Você está aí Boa em noite. Tocantins, é isso? Isso mesmo, norte do Tocantins, um pouco para cima de Palmas, região maravilhosa aqui. Essa é uma das vantagens do MPF, a gente poder realmente conhecer o norte. Eu sou lá do sul, sou de Curitiba, então assim, realmente é outra realidade. O Brasil Você é é de Curitiba, de Guilherme. Curitiba, o Você Brasil ele sabe tem uma que eu, força eu fundamental, né? Realmente é muito diferente. Você sabe que eu sou procurador em Curitiba, né? Tra- E Trabalhou lá? não, trabalho. É, ah, poxa, Eu ótimo, é sou, uma. eu sou lotado em Curitiba, sou lotado na PRPR. Legal, o Guilherme faz parte aqui do nosso curso de rodadas, né, de questões que alguns de vocês estão fazendo, e a gente vai fazer essa live aqui, já temos 43 pessoas presentes. Eu vou, então, Guilherme, começar falando sobre o que aconteceu, trazendo para vocês, então, tudo o que a gente sabe sobre o 31º concurso para Procurador da República. Pessoal, sexta-feira passada, dia 9 de agosto, foi definitivamente aprovado o regulamento do 31º concurso. Né? Então isso não tem mais volta. Está aprovado o regulamento. Historicamente, inclusive, é só você verificar. Eu verifiquei. O meu concurso é o 25º, né, em 2011. Até fui recapitular, foi em janeiro, fevereiro de 2011 que saiu o regulamento. Passa algumas semanas, sai o edital. Sempre foi assim, né? Então agora nós temos o regulamento aprovado, essa sessão do Conselho Superior do Ministério Público Federal que aprovou o regulamento do 31º concurso está gravada no YouTube. Então, a parte que fala sobre esse assunto é relativamente pequena, tá? O que eu e o Guilherme vamos trazer para vocês é todo o conteúdo do que foi dito nessa sessão, né, de julgamento, de deliberação do Conselho Superior que aconteceu na sexta-feira passada. Nós vamos esmiuçar os detalhes de tudo que foi falado, todas as mudanças, que são muitas mudanças. Mas quem quiser assistir também ao vivo, entra depois, né, lá no YouTube, e ao vivo não, né, gravado, né, e no site, na página do YouTube do Conselho Superior do Ministério Público Federal, a quarta sessão extraordinária de 2024, que aconteceu dia 9 de agosto de 2024, e a parte que fala desse assunto começa às 2 horas e 36 minutos e 40 segundos. Então, quem quiser, depois, amanhã, quando quiser se divertir um pouquinho, vai lá, não demora muito, às 2 horas e 36 minutos, assistir esse momento muito, muito bom, né, para todos os candidatos, que foi a aprovação do concurso, do regulamento do concurso. Então, isso já é uma página virada. Eu quero trazer para vocês que, durante a aprovação, a conselheira Luísa Frischeisen, que é uma colega maravilhosa, ela, com todas as letras, falou o seguinte: ela falou, nós já temos o cronograma já está pronto e as inscrições vão começar em breve. Ela falou desse jeito, gente. Então, aliás, eu e o Guilherme aqui combinamos, a gente não vai falar nada que é boato, nada que a gente ouviu extraoficialmente. Eu só vou falar aqui o que foi falado na reunião do Conselho Superior, porque foi publicizado, está gravado na internet, é tudo oficial, e aí são as informações oficiais. Então, assim, a doutora Luísa Frischeisen falou que o cronograma já está pronto, que as inscrições vão começar em breve. Eu chutaria, né, que vai sair talvez no início ou meados de setembro. É muito improvável que não saia em setembro. Né? Claro, tudo pode acontecer, né? Pode ter uma terceira guerra mundial, enfim, mas tudo indica que vai sair muito em breve, provavelmente, quem sabe até em agosto, mas mais provavelmente durante o mês de setembro, o edital convocando, né, para começar o concurso. Diga-se de passagem, o orçamento na semana passada para 2025 também foi aprovado, o orçamento do Ministério Público da União, né? E prevê a contratação de 30 procuradores. Contratação fala
que entre aspas, né, a nomeação de 30 procuradores. E foi, inclusive, discutido lá, falando que a maneira como eles fizeram é uma maneira que eles podem chamar mais e provavelmente vão chamar mais. Né? Foi uma questão técnica, orçamentária, de direito financeiro, que vocês talvez estejam já estudando, que fizeram umas rubricas também para outros cargos e outras despesas, mas que são reversíveis para o cargo de procurador da República. Então a notícia é muito boa. Tá? Então, gente, vocês que já estão se preparando, chega a hora de arregaçar bem as mangas e se preparar de acordo com esse novo regulamento. E aí eu quero começar agora falando o seguinte, antes de passar a bola aí para o Guilherme, começar a falar do que o relator, quem relatou esse regulamento foi o Nicolau Dino, que é outro colega fantástico, e foi uma construção coletiva, né? Foi aprovado ali em consenso. Quem conhece o Conselho Superior do MPF sabe que nem tudo é consenso, longe disso, e chegaram ali a um consenso sobre o regulamento do concurso. E a primeira coisa, a diretriz, a tônica que o Nicolau Dino disse que todos eles tiveram ao fazer esse novo regulamento foi a seguinte: foi a de promover uma simplificação da realização do concurso. Simplificação da realização do concurso. E por que eles desejam fazer uma simplificação da realização do concurso? Segundo eles disseram, aliás, a gente verifica isso, nos últimos concursos vem diminuindo a quantidade de inscritos, né, de candidatos, e mais ainda diminuindo a quantidade de aprovados. Então, assim, as provas do MPF, o concurso de procurador da República, sempre teve essa mística. É um concurso muito diferente dos outros concursos, porque, por alguns motivos, e um deles é que a banca examinadora é composta por membros, e também um jurista da OAB e um ministro do STJ, desde a primeira fase. E isso continua. Então, desde a primeira fase, nós temos uma prova que não é estandardizada, e isso vai continuar. Isso traz uma dificuldade especial. Mas, além disso, nós tínhamos algumas peculiaridades da prova que traziam dificuldades que agora o Conselho quis retirar. Né? Então, isso, para quem estuda para juiz, para outros cargos, outros ministérios públicos, essas mudanças que visam simplificar são interessantes, além de simplificar o concurso em si, né, de tornar mais plausível a aprovação de mais pessoas, mais candidatos, também tem como consequência o concurso ficar um pouco mais parecido com um concurso, por exemplo, de juiz federal, né, ou de, enfim, outros concursos das magistraturas do Ministério Público ou do Poder Judiciário. Né? Não vai ficar igual, né? Aliás, espero que não seja, porque o nosso concurso tem as suas peculiaridades, mas essa simplificação que foi colocada aí pelo Nicolau, pelos demais conselheiros, visa, eles falaram com todas as letras, visa a que tenha mais inscritos e mais aprovados. Há uma necessidade do ingresso de muita gente. O Guilherme, por exemplo, está doido para se remover para Curitiba, ou pelo menos para Palmas, né, que é uma cidade maravilhosa. Eu conheci Palmas pelo MPF. O MPF realmente dá essa possibilidade de a gente conhecer o Brasil. Né? Minha primeira lotação foi Manaus, e foi uma experiência incrível. E aí eu vou começar a falar das mudanças que aconteceram, mas antes de começar a falar das mudanças que aconteceram, eu queria passar a bola para o Guilherme para ele falar qual foi essa impressão geral, assim, inicial sobre essas mudanças, assim, né? Quer dizer, é mais ou menos isso que eu falei. O que você concorda, discorda? Ora, Sérgio, não discordo de nada. Eu acompanhei também a sessão e, como você falou, ela está disponível no YouTube, então eu recomendo aos candidatos, aí, o pessoal que tem interesse na prova do Ministério Público Federal, que assista essa sessão. É um trechinho curto. A sessão ela se destinou ao debate de outras questões que também são bastante relevantes aqui no âmbito do Ministério Público Federal, mas ao final da questão foi discutido, ao final da sessão foi discutida essa questão do concurso. E ali o relator, o Dr. Nicolau Dino, ele trouxe uma série de ponderações que fizeram com que ele apresentasse uma nova resolução, né, uma proposta substitutiva de resolução, e que foi muito debatida com todos os integrantes do Conselho, inclusive com o PGR. Né? O próprio PGR, ao final da sessão, ele faz uma ressalva de que aquela resolução que está sendo apresentada, ela não é uma resolução que se resolveu debater naquele momento, mas é algo que veio discutido, é algo que foi construído e é algo que foi pensado para, de fato, simplificar a prova do Ministério Público Federal e aí permitir um ingresso maior de candidatos. Né? Eu ingressei recentemente no Ministério Público Federal, no 30º concurso, e realmente, assim, minha
percepção é de que houve uma quantidade pequena de aprovados, né? Então, assim, a gestão da instituição, ela é sensível a isso, porque existe também uma demanda interna para que os cargos sejam providos e que haja uma movimentação de carreira e um melhor atendimento desses cargos que estão vazios. Então, existe, de fato, essa demanda por maior provimento e isso aí também perpassa por uma modificação do concurso. E acho que vem nessa linha as principais alterações que o Dr. Nicolau Dino, que é o PFDC que traz toda essa noção dos direitos humanos ali para dentro do concurso e para essa resolução que ele propõe por meio dessa resolução substitutiva a respeito do concurso para ingresso na carreira do Ministério Público Federal. O Dr. Nicolau Dino, ele disse também, e vocês vão ver, que essas mudanças visam também a trazer uma maior efetividade às políticas de ação afirmativa de cotas para negros, indígenas e para pessoas portadoras de deficiência. Que também as cotas, não houve nenhuma mudança nas cotas, tá? As cotas continuam como elas eram, não houve mudança nenhuma nas cotas, mas eles detectaram que, apesar das cotas, não estavam conseguindo resultado expressivo de ingresso de pessoas oriundas dessas pessoas, né, desses grupos. E aí eles resolveram fazer uma mexida também aqui, visando também uma maior diversidade. Se você é uma dessas pessoas que está nessas categorias aí que são beneficiadas pelas cotas, vocês também vão ter boas notícias, tá? As notícias são boas em geral, a começar porque vai sair o concurso. O concurso saiu. Eu diria que, para mim, quando eu estudava para concurso, eu sabia esse dia era o dia que saiu, né? Não saiu o edital, não temos ainda o cronograma oficial, mas o cronograma está pronto e em breve vai ser aí publicado. Quais são as mudanças? Bom, primeira grande mudança é na primeira fase. Você deve saber que a nossa primeira fase, ela diferente até da maioria dos concursos, ela é super importante, porque ela é uma ceifada muito forte. Uma quantidade relativamente pequena de candidatos vai para a segunda fase, né? É uma primeira fase que já é feita pelos membros da banca, né? Os mesmos que vão estar na prova oral já fazem a primeira prova. Então, a prova objetiva, ela é difícil. O que vai mudar nessa prova? Quem já fez ou quem já estudou, eu espero que todos vocês já tenham estudado o edital do último concurso, sabe que a primeira prova sempre foi dividida, há muitos anos, dividida em 4 grupos de matérias. Cada grupo de matérias tem 30 questões e, para ser aprovado, a pessoa precisava tirar pelo menos 50% em cada um desses grupos, né? Sempre foi assim. E o que acontece? Acontece que é muito frequente que a pessoa consiga uma média global dessas 120 questões acima de 60%, às vezes acima de 65%, mas num dos grupos a pessoa não conseguiu os 50%. E aí ela era eliminada na primeira fase, mesmo tendo uma nota global alta, porque num dos grupos houve essa nota abaixo dos 50%. Então, o Conselho Superior resolveu acabar com a separação de grupos na primeira fase. Não vai ter mais 4 grupos na primeira fase. Em princípio, vão continuar exatamente as mesmas matérias. Não foi anunciada nenhuma mudança de matéria, né? De entrar matéria nova, de sair matéria nova, disciplina para entrar ou para sair na primeira fase. Então, em princípio, vai continuar as mesmas disciplinas. Mas, agora, gente, não tem mais a separação em grupos, então a média que tem que ser alcançada é uma média global para toda a primeira fase. Não vai ter mais aquilo, a pessoa foi super bem, mas num grupo ela foi mal, ela vai ser reprovada, né? E essa mudança visa a levar mais gente para a segunda fase, e vai levar. Né? Só que tem um pequeno detalhe, né? Que, para compensar essa facilidade, eles aumentaram de 50% para 60% a média da primeira fase. Tá? Então, antes você precisava tirar 50%, até o 30º concurso, você precisava tirar 50% em cada grupo. Agora, você não tem mais grupos, continuam, em princípio, as mesmas matérias, não foi anunciado mudança, continuam 120 questões, as questões continuam com 4 assertivas cada, continua a regra de que a cada 4 questões erradas o candidato perde mais um ponto,
subtrai um ponto dos pontos que foram feitos, né? Então essas regras todas continuam. Mas agora a aprovação para a segunda fase vai acontecer desde que ele tire 60% no global das 120 questões. Tá certo? A sua preparação para a primeira fase, ela não muda radicalmente, na minha opinião, porque você continua tendo, em princípio, que estudar todas aquelas mesmas matérias, com aquela mesma quantidade de questões. O que vai facilitar é que se você, por acaso, tiver um acidente em um dos grupos e ficar mais abaixo, na verdade agora não tem grupo, não está separado em grupos e você vai ter essa facilidade desde que tire pelo menos 60%. Beleza? Isso, a Raquel perguntou, acho que eu já respondi, né? Continua essas regras. Se tiverem mais perguntas, vão colocando aqui que eu vou, na medida do possível, vendo, tá? Então, pois bem, acho que sobre a primeira fase... sobre a primeira fase tem mais uma questão ligada à ação afirmativa, que é o seguinte: nós temos, além da nota mínima, né, você tem que tirar antigamente 50% em cada grupo e agora no 31º 60% no global. Além dessa nota mínima, você tem um limite de 300 candidatos que podem ir para a segunda fase. E como você sabe, se houver um empate no tricentésimo, você tem que todos os que estão empatados podem entrar. Então você pode ter mais do que 300 desde que sejam pessoas empatadas, né? Essa regra, que limita um teto de até 300 candidatos para a segunda fase, não vale para as pessoas que são beneficiadas pelas ações afirmativas, negros, índios e pessoas com deficiência física. Então, as ações afirmativas, todos os que se enquadrarem na ação afirmativa e conseguirem os 60% no global das 120 questões, vão para a segunda fase. Então, percebam que é mais uma medida de simplificação e mais uma medida tendente a aumentar a quantidade de candidatos que vão passar, né? E as erradas que anulam as certas são dentro do grupo? Não. Raquel, boa pergunta. O que foi dito é que não tem mais grupos na primeira fase, entendeu? Então, não tem mais grupos na primeira fase. Então, a Raquel perguntou, as erradas que anulam a certa são só dentro do grupo? Não, não tem mais grupo. Eles vão pegar todas as erradas agora e vão somar e vão subtrair, né, ao final, de acordo com a quantidade de erros. Lembrando o seguinte, isso que eu afirmei agora é uma inferência que eu faço a partir das mudanças que foram faladas na sexta-feira. Tá? Não foi publicado ainda o regulamento. Né? Quer dizer, esse que foi aprovado vai ser publicado, talvez, na verdade, nesse momento tenha sido, se alguém estiver sabendo, né? Pode ser publicado a qualquer momento. Né? Provavelmente nos próximos dias será publicado. Mas como ele não foi publicado ainda, eu não tive e ninguém teve, né, acesso ao documento, ao texto escrito. Então, tudo que eu estou falando é o que foi afirmado de maneira clara pelos conselheiros, especialmente pelo relator Nicolau Dino, que foi quem explicou essas mudanças. Né? Mas a partir do que ele explicou, ele falou muito categoricamente, primeira fase não tem grupo. Se ela não tem grupo, então a resposta à sua pergunta, Raquel, vai nesse sentido de que as erradas anulam a certa dentro das 120 questões. Tá? Proteção internacional dos direitos humanos não caiu do quadro de matérias? Começa a ter muito boato, né? E até porque, enfim, quem assistiu à sessão do Conselho Superior, os conselheiros, especialmente o Nicolau, ia falando, e se você dá uma piscadinha, você perde o que ele falou. Então eu, por exemplo, eu ouvi de novo, né? Eu ouvi 2 vezes para poder preparar essa live para vocês. E, assim, o que foi dito é que na primeira fase as disciplinas não vão ser alteradas. Quer dizer, não foi dito que vai haver alteração nas disciplinas na primeira fase. Tá? Então, na primeira fase, tá, em princípio, a confirmar, isso, enfim, como não foi dito que a mudança nas disciplinas e continua importante, e continua com 120 questões, então eu acho que vão ser mantidas todas as matérias que caíam já na primeira fase. Tá? O que vai mudar é em relação à segunda fase, exatamente. A Renata já colocou essa observação.
Pois bem, então em relação à primeira fase, eu acho que essas eram as observações que eu queria falar. Se vocês tiverem mais perguntas, podem fazer. Professor, é possível passar por todas as matérias em tão pouco tempo? Estudar todas as matérias, né, já que nenhuma matéria caiu na primeira fase, né, em princípio, né, são 120 questões. Olha, Joel, agora provavelmente a gente tem até a primeira fase ali, provavelmente, tá? Estou aqui especulando, mas provavelmente vamos imaginar que pode ter uns 3 meses até a prova, né? Tudo depende de onde você está partindo, né? Se você realmente tem várias matérias que você nunca estudou, vai ser mais difícil, né? Você passar por todas, né? Enfim, mas eu acho só o seguinte, o objetivo dessa live não é ficar falando sobre técnica de estudo, senão a gente não termina hoje. A gente pode fazer, já fiz algumas, e vamos fazer outras lives aí sobre o que você deve estudar agora. Eu acho que, aliás, é super importante o CACEB aí, o pessoal do Alcance está ouvindo a gente, vamos planejar essa outra live. Mas eu acho o seguinte, cada um está agora no momento, você tem que fazer o seu melhor, conhecendo as mudanças, sabendo que a gente já sabe, fazer a melhor trajetória daqui para frente, né? Agora já não vai ter mais aquela especulação de que a gente não sabe quando vai acontecer o concurso. Salvo uma catástrofe muito grande, o concurso vai sair aí nas próximas semanas, né? Já foi aprovado. Pois bem, então vamos lá. Então, primeira fase, vocês entenderam, né? Depois eu volto nessas perguntas aqui. Qual matéria aumenta o número de questões? Não, na primeira fase, em princípio, não muda a quantidade de questões, né? São 120 questões e, em princípio, não foi anunciada nenhuma mudança na quantidade de questões por matéria, tá? Vamos, então, para a segunda fase. A segunda fase vai ter uma mudança ainda mais radical na minha concepção, né? Aliás, gente, o meu concurso é o 25º, né, que foi 2011, terminou em abril de 2012, foi a nossa posse. Então, o concurso anterior, que foi o 24º, ele aconteceu 4 anos antes. Ele é um concurso de 2007, que terminou em 2008. Então, gente, eu fiquei ali estudando, foi quando eu terminei a faculdade, esperei os 3 anos, né, para atividade jurídica, fiz o mestrado naquela época. Eu fiquei esperando e estudando de acordo com o 24º concurso. E até o 24º concurso, havia 3 grupos apenas, né? E houve uma mudança muito radical. Na primeira fase eram 90 questões. E foi acrescentado um grupo todo novo, que na época era Proteção Internacional dos Direitos Humanos, Direito Internacional Público e Direito Internacional Privado, e a prova ficou 1/3 maior, e a gente teve que se virar, né, todos os candidatos, naqueles 2 meses e meio que demoraram entre o regulamento e a primeira fase, 3 meses mais ou menos, para estudar essas matérias. No nosso concurso, a gente ficou quase que exclusivamente nesses 3 meses estudando só as matérias novas. E agora, para o 31º concurso, não tem a menor dúvida, é a mais radical mudança no edital, no regulamento do concurso público de Procurador da República, que aconteceu pelo menos em 2 décadas. O concurso tem agora uma nova cara. E por quê? Primeira fase, você já viu que teve uma mudança bastante significativa, e na segunda fase nós vamos ter a subtração, aí sim, de um dos grupos, né? E a Gu Reis, parabéns, o 25º concurso foi punk. Foi um concurso, só tem boas memórias desse concurso. E aí, gente, o grupo de Proteção Internacional dos Direitos Humanos caiu. Então, isso que vocês ouviram, esse boato, não vai cair mais. Proteção Internacional dos Direitos Humanos e as outras matérias desse grupo na segunda fase. A segunda fase vai ter 3 grupos, tá? Aquilo que o Procurador-Geral da República, o Dr. Paulo Gonet, chamou ali de matérias estruturantes. E também o próprio Nicolaudino falou disso. Essa é a diretriz para a segunda e terceira fase. Só vai cair na segunda fase as matérias estruturantes. O que significa isso? O que eles disseram é que vai ter um grupo de constitucional, né? E esse grupo de constitucional vai ser... os grupos vão continuar, pelo que eu entendi, pelo que eles falaram, vão continuar os outros 3 grupos que sempre aconteciam, e vai ser excluído o grupo de Proteção Internacional dos Direitos Humanos. Então vai ter um grupo com constitucional, administrativo, ambiental, tributário e financeiro, né? Vai ter o outro grupo com civil, processo civil, talvez ali... Ninguém falou em eleitoral, mas talvez o eleitoral esteja, tá? Mas não falaram em eleitoral. E o outro grupo de penal e processo penal, né? Então,
a segunda fase vai ficar, portanto, um quarto mais enxuta. Deixa eu ver se tem aqui o que vocês estão falando. Qual a previsão de data da prova objetiva? Olha, previsão que a gente pode fazer uma estimativa é que eu imagino que talvez daqui a uns 3 meses, né? Mas, enfim, eu não tenho cronograma. Foi dito na reunião que o cronograma está pronto, mas eu não sei qual é o cronograma, não sei se vai ser daqui a 3 meses. Mas eu, nesse momento, pensaria isso. E você, daqui a poucas semanas, vai saber exatamente qual é esse cronograma, se vai ser 3 meses, 2 meses e meio, enfim. O último concurso, se não me engano, se eu me lembro bem, o 30º, foi bem rápido, né, entre o edital. Então, entendemos o seguinte. Aí o Nicolau Dino, ele ressaltou o seguinte: essas matérias que estão saindo, especialmente direitos humanos, que não vão cair mais na segunda fase, elas foram totalmente subtraídas do edital? Não. Em relação aos direitos humanos em si, né, o Nicolau falou que houve ali um consenso de colocar pontos da disciplina de direitos humanos, inclusive a parte de proteção internacional dos direitos humanos, nas outras disciplinas que estão na segunda fase, que são estruturantes. Então, vai cair algo sobre direitos humanos em constitucional, que sempre caiu de alguma forma, né? Mas principalmente na matéria de direito internacional público e privado deve cair. E essas vão continuar, né? Aliás, eu vou falar para vocês a lista de matérias que o Nicolau falou que vão cair na segunda fase. Eu não sei se ele passou... se ele esqueceu de falar alguma, né? Mas ele falou constitucional, administrativo, ambiental, tributário, internacional, público e privado, civil, processo civil, penal, processo penal e econômico, tá? Então essas foram as matérias mencionadas. Percebo que não falou em eleitoral para a segunda fase, mas, enfim, não sei se foi um lapso ali na sessão, ele estava ali, né, rapidamente falando, ou se realmente não vai cair mais, né? E eu não estudaria, enfim, não focalizaria no eleitoral agora dessas 2, 3 semanas até sair o edital. Aliás, nos próximos dias, né, que em poucos dias vai sair o regulamento aí, que já foi aprovado, e no regulamento vai estar tintim por tintim o que vai cair. Então, direitos humanos vai passar a ser uma matéria transversal na segunda fase, pelo que eu entendi também na terceira fase, então poderá ser cobrada. Lembrando o seguinte, houve, por causa dessas mudanças todas, alterações e, aliás, no conteúdo programático de cada disciplina. E isso já acontece sempre. De um concurso para outro, sempre se faz alguma mudança em algum item. Às vezes tem uma lei nova. O 30º concurso foi o primeiro concurso que caiu acordo de não persecução penal, porque no 28º ainda não tinha esse instituto na nossa lei, né? Então, sempre tem mudanças nos editais, no conteúdo programático. Foi dito que vai ter algumas mudanças no conteúdo programático, mas não foi dito quais. Então, você tem que continuar estudando por enquanto não sair esse regulamento, de acordo com o regulamento anterior do 30º concurso. Mas, nos próximos dias deve estar sendo publicado aí esse regulamento. Muito bem. Então, sobre a segunda fase, tem outra coisa importantíssima que eu preciso falar. Para passar da segunda fase para a terceira fase, que é a prova oral, você tem que tirar 40% em cada um dos grupos. São 3 grupos. Na segunda fase, há grupos, tá? Os grupos são separados. E em cada grupo da segunda fase, você tem que tirar 40%. Diminuiu a exigência. Antes era 50%. Né? Então agora diminuiu para 40%, facilitando. Eles querem que mais gente vá para a prova oral. Agora, em cada grupo tem que ter 40% na segunda fase, mas a somatória de todos os grupos tem que ser pelo menos 60%. Tá? Isso continua. Então, a segunda fase, quem vai ser aprovado da prova subjetiva para a prova oral? Aquele que passar com pelo menos 40% em cada grupo e com 60% no global dos 3 grupos dessa fase. Beleza, pessoal? Muito bem. Então, sobre a segunda fase, era isso que eu queria te dizer. E foi uma mudança muito, muito considerável. Aí, deixa eu ver agora o que vocês perguntaram aqui, para ver se tem alguma coisa que eu possa responder. Então, o senhor acredita que terão menos matérias na subjetiva? Eu acho que eu já expliquei, né? Haverá, sim, um grupo a menos na objetiva. Diante das mudanças ocorridas, o conselheiro Nicolau peca ao estipular uma data muito breve entre edital e prova. A Andresa tá lamentando, né? Olha, Andresa, é sempre assim, tá? Quando você tem mudanças, que nem aconteceu no 25º. Quem está
preocupado com essas mudanças, vai dificultar. Primeiro que as mudanças todas foram para simplificar e para facilitar, né? Todas. E segundo, que as mudanças são para todos, gente. As mudanças são para todos, né? O concurso público é uma competição. Na segunda fase, na terceira fase, é claramente comparativo. Como você é examinador de prova dissertativa, você faz uma análise comparativa, você tem os seus padrões, é claro, do que você espera, mas você acaba fazendo uma comparação, e na fase oral mais ainda, né? Então, mudanças são para todos, então, enfim, não se abale com essas mudanças, tá? Inclusive, são mudanças para facilitar. Não incluíram um grupo, se tiraram. Pois bem, vamos em frente. E agora vamos para a prova oral. A prova oral também terá mudanças significativas, mudanças super importantes. Basicamente, quem conhece a nossa prova oral sabe que é diferente da maioria dos concursos. Nos concursos do Ministério Público e do juiz, em geral, você tem uma banca com 5 examinadores, por exemplo, um número de examinadores, e cada candidato entra, e esse candidato é arguído simultaneamente por todos os examinadores, né, um na sequência do outro. Quem está na plateia consegue ouvir cada pergunta e cada resposta, né? E, normalmente, esses concursos de juiz, também no Ministério Público, por exemplo, aqui do Paraná é assim, ou foi assim há vários anos, não sei se continua, os pontos que vão ser objeto de questão são sorteados com 24 horas de antecedência. Então, o candidato tem 24 horas para se preparar especificamente daqueles pontos que foram sorteados. A nossa prova nunca teve isso. Quem já fez, ou quem já conhece, quem já pesquisou, a nossa prova não é assim. A nossa prova, você tem lá, no meu concurso eram 11 examinadores, né? Então todos na sala do Conselho Superior do IPF, cada um na sua mesa, em frente tem uma cadeira, e vão 11 candidatos ao mesmo tempo. E os candidatos, aí, quando termina um, volta para a plateia, e aí, quando libera, ele vai para outro examinador, né? Então, minha arguição, por exemplo, começou, acho que 1h30 da tarde, e terminou 8 da noite, né? Fiquei lá, fisicamente até exaustivo, né? Você ficar lá. E, tradicionalmente, sempre foi assim no nosso concurso, não havia o sorteio 24 horas antes. Caía na prova oral o conteúdo programático inteiro, e você tinha um sorteio dos pontos na hora. O sorteio era feito na hora, na frente, candidato a candidato. Inclusive, por isso, os pontos podiam diferir e diferiam entre os candidatos. Então, na nossa frente, assim, o examinador sorteava e aí começava a fazer as perguntas. Isso tudo mudou. Agora, no 31º concurso, os pontos que podem cair na prova oral serão divulgados no edital que convocar os candidatos para participarem da prova oral, tá certo? Ou seja, não vai estar no edital inicial. Você vai ter que, pelo que eu entendi, fazer uma preparação como se fosse tudo cair. E na hora da convocação, porque você não vai esperar, né, para estudar só quando sair esse edital de convocação para a prova oral, né? Mas aí, quando sair, você vai focalizar naqueles diversos pontos que eles elencarem ali. E aí, 24 horas antes da arguição, vai ser sorteado 3 pontos por disciplina que poderão ser objeto de questões. Então, uma mudança bastante radical. Então, agora o nosso concurso também vai ter o sorteio dos pontos com 24 horas de antecedência. Tá? E foi dito de maneira expressa que visa facilitar a aprovação, né? Porque aí não vai ter o fator surpresa sobre quais os pontos que podem ser cobrados. E o aluno vai ter aquelas 24 horas para estudar, né? E não foi falado se todas as matérias da primeira fase ou se todas as matérias da segunda fase vão cair na prova oral. O que foi falado é que os pontos que vão cair vão ser divulgados só na convocação para a prova oral e que vai haver esse sorteio, tá? Do ponto com 24 horas de antecedência. Pelo que eu entendi, não foi falado de nenhuma modificação na sistemática que eu falei, que ficam lá todos os examinadores simultaneamente, e os candidatos vão lá, 10, 11 candidatos, cada um, e vão trocando. Me parece que vai continuar dessa maneira, hein? Pelo menos não foi falado que vai alterar, né? Me parece que não vai ser como esses concursos que fica uma pessoa só na berlinda e lá em cima todos aqueles examinadores ali te perguntando, tá? Pois bem, a nota para aprovação na prova oral é 60%, e ao final do concurso você tem uma ponderação, né? Mas ao final do concurso a aprovação também vai ser dependendo
de 60%. Sobre prova oral, lista de pontos, sorteio. Esse sorteio de 24 horas, gente, vai haver vários sorteios, porque vamos dizer que passe 50 candidatos para a prova oral, né? Em cada turno vão ser mais ou menos examinados uns 11 ou 12 candidatos. Né? Então, candidatos são examinados em vários dias. Né? Você tem normalmente uns 4 dias, com manhã e tarde, de examinações. Você, como candidato, só vai estar num turno. Né? Você vai estar numa manhã ou numa tarde. Mas os examinadores vão estar naquela maratona durante uns 3, 4 dias até examinar todo mundo. Então, essas 24 horas não vão ser comuns para todos os candidatos. Você vai ter para o pessoal que vai fazer na terça-feira a prova, na segunda-feira vai ser sorteado. O pessoal da quarta vai ser sorteado na terça. E assim em diante. Tá? Muito bem, deixa eu ver aí as perguntas. O senhor acredita que haverá uma mudança significativa? O Vinícius, nosso amigo Vinícius, nosso assessor, já foi meu estagiário, né, Vinícius? E agora assessor do colega aqui em Curitiba. O senhor acredita que haverá mudança significativa de quem serão examinadores? Olha, acredito sim, tá? Eu acredito que vai haver, e eu digo isso pelo seguinte, o 30º concurso teve uma banca examinadora muito diferente dos outros, né? E houve uma mudança da administração, né? Que saiu o PGR Aras, entrou o PGR Paulo Gonet. Essa mudança da administração talvez traga uma mudança grande aí nos examinadores, né? Não foi falado nada sobre examinadores, tá? Então eu não sei, não vou especular. Tudo que eu falasse aqui sobre quem vai ser examinador seria especulação, né? É claro que a gente tem essas figuras que, como por exemplo o Paulo Gonet. O Paulo Gonet, como todo mundo sabe, né? Na minha faculdade eu já li o livro dele junto com o Gilmar Mendes na época do Inocêncio Mártires Coelho, que é o curso de Direito Constitucional. Então ele é um renomado professor de Direito Constitucional. Então não me surpreenderia se o Paulo Gonet vier a ser o examinador do Direito Constitucional. Mas eu não tenho nenhuma informação sobre isso não foi falado. Tá? E a gente tem que esperar isso aí para ver como é que vai ser. É possível que a arguição seja mais criteriosa justamente pelo fato do sorteio com antecedência dos pontos? A Fênix, concurseira, perguntou: olha, Fênix, que eu posso te dizer que a minha prova oral do 25º concurso foi extremamente criteriosa. Aliás, o concurso inteiro, né? Não é puxar a sardinha para o MPF, o concurso do MPF sempre foi muito bem feito. E a prova oral, na minha opinião, foi muito bem feita. Talvez eu seja suspeito, né? Porque acabei tendo a sorte ali de ficar em primeiro lugar, né, na prova oral, mas eu achei que foi assim, muito criterioso. Cada examinador fica com você um bom tempo, eu diria pelo menos 15 minutos, 20, alguns ficavam meia hora com a gente, né, e você passa por 11, 12 examinadores. Então, por isso que você fica lá uma manhã inteira, uma tarde inteira até o início da noite. No final, você está sentindo o corpo cansado, né? Eu não dormi na véspera. Eu não consegui pregar o olho na véspera. Não fiquei estudando, não consegui dormir. E achei a prova extremamente criteriosa, tá? Então, eu não me preocuparia com qualidade do concurso. O concurso do Ministério Público é até interessante. É um concurso muito honesto, né? É um concurso que se você estudar, e souber estudar para ele, você sabe o que esperar. Claro, mudanças de examinadores vão trazer novas perspectivas, mas, em geral, sempre é um concurso muito bem feito. Tá? A Andresa, na minha opinião, dificultou, pois o concurso do MPF é conhecido pelo edital gigantesco, então tínhamos as estratégias em matérias-chave. Andresa, eu entendi o que você quis dizer. Na hora que você está fazendo com que o concurso fique um pouco mais parecido com o concurso de juiz federal, por exemplo, os outros concursos de MP e juiz, você também está trazendo candidatos que antes talvez nem fizessem o concurso do MPF. Pode ser, né? Mas como ficou muito claro, se vocês olharem, quando vocês forem olhar, vale a pena, não é rapidinho, eu acho que falar uns 15 minutos sobre isso, ou 20, vocês vão ver que os vários conselheiros tocaram no assunto que precisamos aprovar mais gente. Então, assim, eu acho que eu não diria que o edital, a prova ser mais simples vai dificultar o concurso. Eu acho que não. Eu acho que vai passar mais gente do que no último, talvez mais gente do que no penúltimo, e as coisas vão ser, enfim, vão ser boas para você. Será mega concorrido, mas é um concurso bom
tem que ser concorrido, né? Então, assim, o concurso vai ser concorrido. Você tem que dar o seu melhor, né? Você tem que estudar muito, tem que ser sua prioridade número 1 agora. Se já não era, agora tem que ser. Não tem férias agora. Férias é para você estudar, né? Não tem nem aquele almoço no domingo na casa da sogra. Não tem nada disso. Agora é foco 100%, se é que você não estava antes, para o concurso. Vamos lá. Pois é, o pessoal está perguntando aqui a questão do foco em cada grupo, né? Isso a gente vai ter que ver ainda, né? Concurso do MPF é vanguardista. Pois é, eu acho que o concurso nessa estrutura ficou um pouco mais simplificado, mas ainda é muito complexo, né? Ainda é muito grande, e eu acho que vai continuar tendo esse viés de um Ministério Público Federal que tem suas peculiaridades, né? Muito bem. Aí, o que eu queria dizer para vocês é que, primeiro, edital sai em pouco tempo. O regulamento, com os detalhes, com as mudanças que não foram faladas sobre o conteúdo programático dentro de cada disciplina, vai sair a qualquer momento. Pode ser amanhã, pode ser depois da manhã. Não vai demorar, vai ser coisa de dias, no máximo. O edital, acho que vai demorar mais ou menos um mês para sair. E aí, quando sair o edital, sai o cronograma e nós vamos continuar esse trabalho aí rumo à aprovação do 31º concurso, gente. Pena que o Dr. Nível... Andressa, você é assessora do Dr. Nível, um grande conselheiro, inclusive, né? Foi conselheiro do Conselho Superior do MPF, um grande colega. Então, pessoal, eu acho que essas são as mudanças. Perceberam que foi indiscutivelmente a maior mudança da estrutura do concurso há pelo menos 2 décadas. Porque eu fiz o concurso em 2011 e eu, na época, estudava com os 5 concursos anteriores, que era uma década para trás. Então, assim, pelo menos há 2 décadas e meia, pelo menos essa é com certeza a maior mudança no concurso. Uma mudança estrutural e uma mudança que tem esse objetivo, de fazer com que haja mais candidatos e que haja mais aprovados. Então, eu acho que é uma mudança positiva. Sem contar que, ainda que não tivesse tido mudança nenhuma na estrutura do concurso, a melhor notícia de todas para aquele que já está se preparando é que saiu o concurso, né? O edital vai sair, saiu o regulamento e temos aí um cronograma que já está pronto e que vai ser publicado em breve, tá, gente? Se tiver mais alguma pergunta, coloca aqui. Eu estou me encaminhando aqui para o final, né? Agradecendo a todos vocês aí pela audiência e desejando para vocês um excelente caminho, uma excelente trajetória daqui até a primeira fase do concurso. Desejando que vocês passem para a segunda fase, né? E fiquem sabendo o seguinte, eu acho que cada um aí tem o seu momento em que você está nessa trajetória. E cada pessoa tem a sua trajetória, né? Então, por exemplo, no meu concurso, uma colega que era promotora de justiça há muitos anos, sou super inteligente, sabia da matéria, ela disse pra gente lá que foi o 5º concurso de MPF que ela fazia. Ela fazia há 10 anos que ela fazia concurso do MPF. E finalmente ela conseguiu. Então, você vê que, enfim, cada um tem a sua trajetória. Se o seu sonho, sua vontade é ser procurador da República, você vai ter essa oportunidade agora, tá? E façam o seu melhor trabalho. Eu e os demais professores do Alcance estamos aí para ajudar vocês naquilo que for possível. Temos um curso de rodadas, né, do 31º concurso, com questões objetivas principalmente, mas também algumas questões já subjetivas para a preparação. E esse curso, então, que já começou, mas ele está no meio, foram feitas 3 rodadas até agora. A partir de agora, essas mudanças que aconteceram, nós já vamos fazê-las estarem, de alguma forma, presente no curso de rodadas de questões, tá? Então é isso. Um grande abraço a todos. Boa sorte na caminhada de vocês agora no 31º concurso. E vocês serão, se Deus quiser, procurador da República em breve. Grande abraço, tudo de bom.